Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rosane, sou pós-doutoranda do Laboratório de Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Nessa palestra eu vou falar para vocês sobre fitotoxicidade, compostos secundários e dominância em plantas invasoras. Existem vários fatores que limitam a distribuição das espécies pelo mundo, né? E o homem, ele transporta desde sempre espécies para diversas regiões, seja para fins agrícolas ou para fins ornamentais, e algumas dessas espécies se adaptam à nova região, estabelecendo populações. Outras, no entanto, além de se adaptarem, produzem um número elevado de descendentes e ainda competem com as espécies nativas por espaço, por recurso, alterando o ecossistema. No Brasil, o estudo das espécies invasoras é mais recente, a partir dos anos 80, e ele começa a ter mais peso. Mas desde 1860, Darwin já apontava a ocorrência da invasão biológica. E esses estudos foram intensificados com a publicação do livro tratando das invasões de ecologia, da invasão de animais e plantas, por Elton, em 1958. Hoje, as invasões biológicas são a segunda maior causa de perda de biodiversidade. Bom, considerando as espécies invasoras, quando uma espécie é levada de uma região para outra, ela passa pelo processo de introdução e depois por um processo de naturalização. Nesse processo, a espécie consegue se estabelecer, consegue se reproduzir, gerando uma população viável. No processo de invasão, como vocês podem ver, a população, além de se estabelecer, se naturalizar, ela consegue se reproduzir e passa a se reproduzir de forma descontrolada, competindo com as espécies nativas e suprimindo essa vegetação nativa, causando problemas e alterações no funcionamento do ecossistema e da comunidade. Nesse gráfico, eu mostro a relação do tamanho da população ao longo do tempo e mostra também a porcentagem das espécies exóticas, das espécies que são introduzidas em determinada região, e a porcentagem que se torna naturalizada, como vocês podem ver aqui, da porcentagem das espécies que são introduzidas, uma porcentagem passa pelo processo de naturalização, e após esse processo existe o que nós chamamos de facilitação, ou seja, essa espécie se encontra condições muito favoráveis ao seu desenvolvimento e ela aumenta de forma abrupta a sua distribuição. E essa pequena porcentagem de espécies que são introduzidas são capazes de se tornar invasoras. Aqui eu trouxe alguns exemplos de plantas invasoras bastante comuns no Brasil, como a braquiária. Essa espécie ela é bastante resistente, principalmente ao pisoteio do gado, ela é bastante utilizada em pastagens, bastante agressiva porque ela forma uma população muito densa, existem estudos que já dizem que altera regimes de fogo, inibe a germinação de espécies herbáceas, inclusive de gramíneas nativas. Outro exemplo bastante interessante é a leucena. É uma leguminosa bastante agressiva também, originária do México e da América Central. Invade vários ambientes e principalmente matas ciliares. Ela é bastante tóxica para animais, impede a regeneração de espécies nativas, bastante agressiva em áreas úmidas, áreas de mata ciliar. Hoje é bastante comum encontrarmos em áreas urbanas essa espécie invasora. Ela se reproduz com bastante facilidade. Outro exemplo que eu trouxe foi o lírio do brejo, Hedychium coronário, nome científico. É uma espécie bastante agressiva também em áreas úmidas. Estabelece grandes populações, afeta a regeneração de espécies nativas e ainda consegue também afetar a relação com organismos associados a essas regiões. Quando nós falamos de espécies invasoras, de uma maneira geral, existem dois aspectos que devem ser considerados. Uma é sobre a
fragilidade do ambiente, né, o quanto esse ambiente está vulnerável, qual é o grau de perturbação que existe e se esse ambiente possui baixa diversidade. Uma vez que o ambiente é suscetível a intempéries, a muitas variáveis ambientais, esse ambiente ele é considerado mais suscetível à ocorrência de invasões biológicas. Outro aspecto que precisamos considerar são as características peculiares da espécie. Espécies invasoras, ao ocupar uma região, elas possuem diversas vantagens e elas possuem características muito comuns. Nesse artigo, esses autores defendem a hipótese de que as espécies exóticas, as espécies invasoras, não possuem inimigos na sua região, na região em que está ocupando. Então, a ausência desses inimigos, a ausência de predadores e de patógenos que limitem a sua população, conferem inúmeras vantagens para essa espécie invasora. Se essa espécie não possui predadores naturais, ela pode investir menos em defesa e ela pode investir mais em crescimento e em reprodução. E isso faz dessas espécies fortes competidoras, já que elas podem destinar boa parte das suas estratégias em investimento e ocupação dessa nova região em que ela está ocupando, né? Aqui eu trago uma síntese, né, das principais características das espécies invasoras. São características gerais que geralmente elas apresentam e que contribuem muito para o processo de invasão. Por exemplo, geralmente essas espécies são bastante generalistas. E o que isso significa? Significa que elas são muito tolerantes a variáveis ambientais e alterações climáticas, alterações de solo. Então, são espécies bastante tolerantes. São espécies também com alto poder de plasticidade e de adaptação, aclimatação a diferentes condições do meio. Então, elas conseguem se adaptar e responder prontamente a essas novas condições. Geralmente também são espécies que possuem sementes pequenas e numerosas com alta longevidade. E aqui entra um conceito interessante na parte de invasão biológica, que é sobre a pressão de propágulos. Quanto maior a produção de propágulos, de estruturas reprodutivas de uma planta, maior a intensificação do processo de invasão. Então, se há uma chuva de sementes muito grande, se há uma intensificação desses propágulos jogados nesse novo ambiente, essa espécie tem maior poder de ocupação e de estabelecer suas populações. Essas espécies também possuem altas taxas de germinação, o que também garante um grande número de indivíduos e uma população numerosa. Além disso, muitas espécies invasoras possuem uma reprodução vegetativa, ou seja, assexuada. Então, ela não depende de eventos reprodutivos, né? Não depende da produção de sementes por meio sexuado. Então, ela consegue, por meio de rebrotas, gerar vários novos indivíduos. E isso também acaba sendo uma característica muito importante e marcante no processo de invasão. E aqui eu trago em destaque a presença de compostos secundários. Já é relatado por muitas espécies invasoras a presença e a produção, né, desses compostos secundários e liberação para o meio. E esses compostos possuem diversas ações nesse novo meio que elas ocupam. Aqui, por exemplo, esse estudo mostra que a produção desses compostos secundários por espécies invasoras funciona como uma espécie de novas armas químicas, né, que aumentam o sucesso da invasão e a habilidade competitiva dessas espécies. E aqui nessa figura nós temos um exemplo, né, por exemplo, uma invasora liberando aleloquímicos, compostos secundários para o solo, e esses compostos podem ter efeitos potencialmente tóxicos, por exemplo, para outras espécies de plantas nativas naquela região. Então esse é um conceito bastante interessante e consolidado na invasão biológica, né? Como sendo o fato de uma espécie invasora ocupar e liberar novos compostos para aquela região, como sendo novas armas
que podem ter efeitos desconhecidos para os micro-organismos e para as plantas que ali já ocupavam. Aqui, por exemplo, a ação desses compostos secundários, né? Eles podem agir diretamente contra competidores diretos, como, por exemplo, espécies, germinação de espécies arbóreas, nativas ou de herbáceas, que ali convivem com essa espécie invasora e elas podem não estar adaptadas à presença desses compostos secundários. Aqui, esses compostos também podem agir inibindo ou alterando a dinâmica de micro-organismos presentes no solo, que também não estão acostumados à presença desses compostos nessa região. Além disso, esses compostos podem ter ação contra possíveis herbívoros, né, ou predadores dessa nova planta. Então, esses compostos acabam agindo como repelentes e evitando a ação desses patógenos ou desses herbívoros, limitando a sua população. E aqui eu trago alguns estudos, né, para ilustrar a ação desses compostos em outras espécies, né? Por exemplo, esse estudo mostra a ação dos compostos de Alliaria petiolata em fungos, mostrando que a presença desses compostos é capaz de quebrar associações mutualísticas entre as raízes de espécies nativas e os fungos que possuem essa relação com elas. E é interessante que esse estudo mostra que as espécies nativas na região de origem dessa planta invasora são resistentes aos compostos. Então, provavelmente existe aí uma relação evolutiva, né? As espécies nativas evoluíram e se adaptaram à ocorrência desses compostos dessa espécie invasora, ao contrário do que ocorre na área introduzida. Uma vez que essa espécie invadiu e se adaptou a essa nova região, as espécies nativas não estavam acostumadas e não evoluíram na presença desses compostos. Então, esse estudo mostra que nessa área em que a espécie foi introduzida, os nativos são suprimidos. Outro exemplo, outro estudo que eu trago é esse que aborda a questão da ação de compostos dessa espécie invasora, Lythrum salicaria, em larvas de anfíbios. E ele traz o questionamento, né, se esses compostos secundários podem afetar larva de anfíbios. E esse estudo mostra, sim, que o extrato dessa planta, comparado ao extrato de outras plantas nativas e ao experimento controle, que houve diminuição na sobrevivência e alteração do desenvolvimento desses girinos. Outro exemplo de um estudo desenvolvido por esses autores, né, a Dalva Matos, minha orientadora, mostra que a interferência, né, de uma espécie invasora, o Pteridium, popularmente conhecido como samambaião, é uma espécie bastante agressiva em áreas de cerrado, forma densas populações e possui compostos fitotóxicos que possuem ação de inibição, tanto na germinação quanto na morfologia de plântulas de árvores comuns em áreas de cerrado. Nesse estudo foi avaliado o lixiviado dessa espécie e também há relatos para a toxicidade dessa espécie pro gado. Então, eu trouxe aqui um estudo de caso que faz parte do trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, em que abordamos a toxicidade da invasora Aedicium coronarium em organismos terrestres e aquáticos. Eu falei dessa espécie anteriormente, lá quando falei sobre o lírio do brejo, como uma espécie agressiva em áreas de brejo e em mata ciliar. Antes de falar mais detalhadamente sobre o estudo, eu gostaria de mostrar que essa espécie, o Aedicium coronarium, na sua área de origem, é uma espécie com múltiplos usos e a literatura já mostra
a ação, diversas ações, na verdade, dessa espécie, quanto antifúngica, com ação antibacteriana, anti-inflamatória, analgésica, antioxidante e ainda com efeito citotóxico para várias linhagens de célula. Então, na região de origem, que essa planta é nativa da Ásia, a Índia, do Himalaia, ela tem múltiplas funções e usos e existem regiões até que ela é considerada ameaçada. No Brasil, como eu disse antes, é uma agressiva invasora que altera bastante o funcionamento dos ecossistemas, principalmente em áreas de mata ciliar. Então aqui, mostrando mais em detalhes, né, essa espécie, o lírio do brejo. Aqui mostrando em detalhe a flor, que é uma inflorescência branca, bastante perfumada. No Brasil, ela é bastante utilizada para fins ornamentais e até mesmo para ornamentação em caixões de defunto. É uma espécie com bastante poder de se alastrar e ela produz esse caule subterrâneo que parece um gengibre, né? Que chamamos de rizomas, e ela produz bastante, com bastante densidade esses rizomas abaixo do solo. E isso possui efeitos múltiplos de competição com espécies nativas. A literatura mostra já a ação desses compostos secundários e produção nas folhas, nas flores, mas principalmente nos rizomas. E também existem alguns estudos já mostrando o efeito inibitório desses compostos em espécies indicadoras, como alface e tomate, também com ação repelente contra besouros. Nesse artigo que publicamos recentemente, nós investigamos a composição do óleo essencial extraído dessa espécie. Apesar da variação entre regiões nativas e não nativas, apontados na literatura, encontramos como os principais componentes, né, desse óleo essencial os monoterpenos 1,8-cineol, o beta-pineno e alfa-pineno, que são compostos com características, já com conhecidas características alelopáticas. E investigamos também o efeito na germinação de espécies nativas que co-ocorrem com essa espécie invasora. E nós encontramos, né, efeito inibitório na velocidade e na porcentagem de germinação dessas espécies nativas. Então, encontramos que o óleo essencial ele afeta, né, especificamente espécies pioneiras comuns nessas áreas ripárias, e essa grande densidade de rizoma, desse gengibre, dessa espécie, produzindo constantemente aleloquímicos sendo liberados por meio, contribuem e muito para o seu sucesso de invasão, uma vez que esses compostos inibem, né, o desenvolvimento e a germinação de espécies nativas que deveriam ocorrer ali naturalmente. E, além disso, é possível considerar que a ação desses compostos está diretamente relacionada a possíveis mudanças ecológicas e evolutivas, já que as espécies nativas que ocorrem em menor quantidade ou deixam de existir provocam alterações em toda uma comunidade e nos seres que delas dependem. Outra parte do estudo, nós investigamos o efeito fitotóxico dessa espécie, também do lírio do brejo, em organismos aquáticos. E para isso nós utilizamos o extrato aquoso dessa espécie. Nós avaliamos o efeito desses compostos na inibição de crescimento de uma espécie de alga unicelular, que é a Rhaphidoceres subcapitata. Avaliamos também a inibição de crescimento de uma espécie aquática, de planta aquática, a macrófita, a Lamina minor. Avaliamos também o efeito na sobrevivência de duas espécies de cladóceros, que são crustáceos aquáticos, popularmente conhecidos como pulga d'água, que é a Daphnia similis, e a Seriodaphnea silvestre. E avaliamos também a sobrevivência de larvas de insetos aquáticos, que no caso é o Chironomus santicaroli, e em peixes adultos, o Dânio heli.
Como resultados encontrados, observamos que nos compostos dessa espécie existem dois principais deles, apontados aqui pelas bandas 2 e 4, que são os terpenos coronarin D e o coronarin D etiléter. Esses compostos já são relatados na literatura com diversos daqueles efeitos que eu comentei anteriormente. Um efeito analgésico, fitotóxico, citotóxico para várias linhagens de célula, inclusive células cancerígenas. E, além disso, como resultado do estudo, nós observamos que houve mesmo inibição do crescimento tanto para a espécie de alga quanto para a espécie de macrófita, e ainda relatamos a mortalidade de cladóceros, das larvas de insetos e dos peixes, mostrando que realmente esses compostos secundários podem ter efeitos diretos em competidores, como no caso espécies nativas e espécies de plantas, também efeitos indiretos, né, em organismos associados a cursos d'água, que é um local onde essa espécie invade com bastante agressividade. Então, essa toxicidade, tanto em organismos terrestres quanto em organismos aquáticos, mostra essa relação, né, direta, tanto quanto com competidores quanto não competidores. E isso ressalta o efeito que esses compostos podem ter nas cadeias tróficas, uma vez que os organismos dependem entre si. Outra questão que chama atenção é para o papel ecológico dessas toxinas. Muitos desses compostos possuem esforços, né, nos estudos com relação à aplicabilidade, tanto na indústria quanto na aplicabilidade farmacêutica. No entanto, é importante olhar para o lado ecológico, né? Qual que é o papel que esses compostos secundários têm, uma vez que eles estão sendo adicionados em uma região, em comunidades que não estão acostumadas, que não evoluíram ao longo do tempo na presença deles e que não possuem estratégias de inibição ou de como se portar, né, diante desses novos compostos, dessas novas armas químicas. E ressaltando ainda que esses compostos possuem poder de alteração do ambiente, uma vez que altera, né, a composição das espécies que ali ocorrem, o funcionamento e, como eu falei, né, o efeito em cadeia de um organismo dependendo do outro. Outros estudos mostram que também algumas outras plantas invasoras possuem ação fitotóxica, mostrando, né, que esses compostos bioativos são características marcantes para espécies invasoras. E ainda relaciona a presença desses compostos como uma importante estratégia no processo de invasão. Quando eu falei lá das vantagens que as espécies invasoras possuem ao chegar em um novo ambiente, contar com essa produção de compostos em que os organismos nativos não estão acostumados, acaba sendo uma estratégia que acaba colaborando, né, para o processo de invasão e para o domínio, uma vez que essa espécie pode sim investir muito mais em crescimento, em reprodução, e menos em defesa, e ainda usar artifícios, né, como esses compostos, para inibir seus competidores. Então, como uma forma de resumir, eu coloco aqui alguns efeitos, né, que a presença das espécies invasoras, adicionada à presença desses compostos secundários, podem afetar, né, a comunidade. Eles estão diretamente relacionados tanto à dominância quanto à homogeneização dos ecossistemas. E isso afeta diretamente o funcionamento e a dinâmica da vegetação nativa, uma vez que as espécies nativas podem se extinguir localmente e alterar toda essa dinâmica e a composição dessa região. E considerando que as espécies possuem relação de interdependência entre si, existe essa redução na diversidade, né, provoca perda de interações
tanto entre polinizadores, competidores diretos, consumidores, herbívoros, que não estão adaptados e não evoluíram na presença desse invasor, e ainda que encontram um cenário em que as espécies nativas estão sendo suprimidas. Então, a invasão biológica, mais especificamente a ação de espécies vegetais invasoras, está hoje muito relacionada à degradação de hábitats, né? Como eu falei lá, já é considerada a segunda maior causa de perda de biodiversidade, perdendo apenas para extinção, para perda direta, né, de hábitats. E considerando esses efeitos, não dá para deixar de comentar que isso tem efeito direto nos serviços ecossistêmicos, que são os serviços que as comunidades vegetais prestam ao homem, né? Então, considerando que o homem utiliza da natureza, explora esses recursos vegetais, explora para fins diversos, alimentícios, ornamentais, o fato dessas espécies invasoras inibir a germinação, inibir as espécies nativas, acaba por influenciar diretamente na dinâmica dessa vegetação e influenciar na ocorrência desses serviços ecossistêmicos para o homem. Então, o homem se beneficia dessa comunidade, mas uma vez que ele também introduz espécies exóticas invasoras, essas espécies acabam por comprometer a oferta desses serviços, seja na parte de alimentação, qualidade de vida, qualidade ambiental. Então, é isso. Gostaria de agradecer ao Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, a FAPESP e a GSK por todo o apoio, pela oportunidade de apresentar essa palestra. E abro então espaço para dúvidas, comentários e fico à disposição. Quem quiser me escrever, comentar alguma coisa, fica à vontade.